o nosso Deus. Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Boa noite também àqueles irmãos e amigos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Que a graça do Senhor também os alcance em seus lares. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade então às exposições que temos feito a respeito do resumo da lei de Deus que está registrado no capítulo 20 de Êxodo. Peço, portanto, aos irmãos que abram as suas Bíblias neste capítulo 20, do segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Nós vamos ler o versículo de número 2. Apenas o versículo de número 2. Vamos ler, meus irmãos, juntos, este texto da palavra do nosso Senhor. Leiamos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mais uma vez, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, querido Deus, nós estamos mais uma vez diante da voz do Senhor, poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a tua voz age pelo poder do teu Santo Espírito para convencer-nos da beleza do Senhor, de tua santidade, dos teus justos juízos e para nos endireitar no caminho do Senhor. Portanto, Pai Santo, nós te pedimos, com esta força do teu Espírito, que o Senhor possa atuar em nossos corações, para que possamos, ó Deus, todos nós aqui nesta noite, sermos instruídos poderosamente pela tua palavra, para sairmos daqui, Senhor, com um conhecimento prático daquilo que de fato devemos fazer como teus filhos, e no exercício de nossa fé, sermos ainda mais obedientes ao Senhor em tudo o que fizermos. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, tanto individualmente, como coletivamente, como teu corpo, como tua igreja. Se há entre nós aqui, ó Pai, aquela pessoa que precisa ouvir esta palavra de maneira específica, pedimos-te que o teu Santo Espírito possa abrir este entendimento e este coração, para que, ó Deus, abandonando a dureza, abandonando, ó Pai, a soberba de espírito, possa se tornar, ó Pai, mansa e assim receber a tua palavra. E todos nós, Senhor, como igreja do Senhor, que sejamos mansos para ouvirmos a tua voz, não endurecermos os nossos corações, mas, ó Deus, abrirmos os nossos ouvidos espirituais para, deste modo, Senhor, cumprirmos a tua vontade. A tua palavra nos diz, o teu Filho Jesus Cristo nos disse, nós cantamos aqui nesta noite, que se nós de fato amamos o Senhor, nós guardamos os teus mandamentos. Por isso, Pai, ajuda-nos a demonstrar este amor que temos pelo Senhor, a partir da nossa obediência. E isto implica, ó Deus, dentre tantas outras coisas, ouvir a tua palavra com atenção, guardá-la no coração, para que possamos praticá-la em obediência ao Senhor. Que assim, portanto, seja comigo e com todos os meus irmãos aqui presentes, aqueles também que nos ouvem pelo nosso canal do YouTube, Senhor. Que todos nós, atingidos por esta mensagem, sejamos humildes e receptivos à tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos então meditado acerca da lei de Deus. E nós temos aprendido que a lei de Deus, ela
tem a função principal de nos conduzir à obediência ao Senhor. Nós lemos aqui na palavra de Deus que Deus mesmo, o governador de todas as coisas, o Senhor do universo, foi quem instituiu a sua lei, as regras pelas quais o seu povo deveria ser obediente à sua palavra. Deus não nos deixou vazios, não nos deixou sozinhos, abandonados, sem rumo, mas, pelo contrário, como bom pai que Ele ordenou todas as coisas conforme a sua vontade, para que nós pudéssemos caminhar de acordo com esta vontade. E desde o início, desde a criação, Deus então colocou limites no coração do homem, para que o homem caminhasse conforme a vontade dele. Quando Deus deu a Adão o privilégio de usufruir da presença plena do Senhor e também de participar de toda a criação, ali o Senhor estabeleceu uma lei, a lei moral, a lei que serviria como lei de obediência à regra do Senhor, a lei que dizia que Adão não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, a consequência seria a morte. Ali, naquele momento, o nosso Deus já estabelecia para o homem os requerimentos, os preceitos, os mandamentos daquilo que Ele exige de nós como servos dEle. Todavia, meus amados irmãos, como nós sabemos, pela palavra do Senhor, Adão não foi capaz de manter-se perene, inteiro, íntegro, com o Senhor, diante do Senhor. Ao contrário, movido pela sua própria cobiça, pela tentação de Satanás, pela invenção do seu próprio coração, ele então pecou contra o Senhor, rompendo assim o princípio de obediência central da lei moral que Deus havia estabelecido. E desse modo, tendo quebrado a lei, Adão então se tornou culpável diante de Deus. E esta culpa gerou em Adão a sentença de morte. Esta morte que precisava ser agora cumprida em todo ser humano. Portanto, todos os homens, a partir de Adão, agora se tornaram culpados deste pecado e devem morrer. A morte é o salário do pecado, como nós lemos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. O salário do pecado é a morte. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, sendo rico em misericórdia e com o grande amor com que nos amou, Ele então estabeleceu princípios da lei para que nós pudéssemos agora alcançar o estágio de maturidade e de retornarmos a um relacionamento com Ele, um relacionamento saudável, pleno, aceitável diante do Senhor. E para isso, então, Deus resolveu, na sua soberania, escolher um povo e legislar sobre esse povo. Sendo, portanto, o rei, ele agora estabelece a sua lei, ele estabelece as suas regras, as regras pelas quais os homens deveriam andar. E tendo então escolhido o povo de Israel para simbolizar este seu povo, o nosso Deus então estabeleceu 3 tipos de lei. A lei cerimonial, que era aquela lei que constavam todos os requerimentos necessários às práticas religiosas, cerimoniais do povo de Israel, o modo como Israel deveria se comportar no culto ao Senhor, como, por exemplo, quais tipos de vestes eles deveriam usar, quais tipos de animais deveriam ser sacrificados, como eles deveriam ser apresentados ao Senhor. Nos mínimos detalhes, o nosso Deus orientou as regras cerimoniais, culticas, as regras religiosas do povo de Israel. O nosso Senhor também estabeleceu um segundo tipo de regra,
que era a regra civil, a lei civil, que era a lei que regia o Estado de Israel, constando ali de todas as questões relativas ao comércio, aos negócios, às relações entre as pessoas, como nós temos, por exemplo, no nosso país, o direito positivo, o direito às leis, às regras que regem as nossas condições como sociedade. E, finalmente, o nosso Deus também estabeleceu um terceiro tipo de lei, a chamada lei moral. Esta lei moral são os princípios pelos quais todos os homens devem, por obediência a esses princípios, alcançar o favor do Senhor. A lei moral, portanto, constam de mandamentos, preceitos, regras, testemunhos do próprio Deus, da maneira como os homens devem viver. A primeira lei, meus irmãos, a cerimonial, ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, por exemplo, nós não somos mais obrigados a trazer animais para serem sacrificados. Nós não somos mais obrigados, por exemplo, a usarmos um tipo de roupa específica, como as estolas sacerdotais que os sacerdotes usavam, porque estes preceitos, estas regras, foram todas elas cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Também a lei civil foi cumprida, porque ela é uma lei específica do Estado de Israel. Nós não pertencemos ao Estado de Israel enquanto político, sociopolítico. Nós pertencemos a um outro Estado, somos brasileiros. Então, nós temos a lei brasileira, a nossa Constituição e as leis subordinadas que regem as nossas relações civis. Portanto, a lei civil também não é exigida de nós para que a cumpramos. Mas a lei moral, meus irmãos, esse terceiro tipo de lei, é uma lei universal. É uma lei que foi dada para todos os homens em todas as épocas. Portanto, embora nós não precisemos mais cumprir a lei cerimonial, cumprir a lei civil, nós somos obrigados pelo Senhor a cumprirmos a lei moral do Senhor. Esta lei, como eu disse, traz todos os mandamentos de Deus, os preceitos, as regras, aquilo que Deus exige de todo homem, para que esse homem se relacione adequadamente com Ele, o Senhor do universo. Por isso, os 10 mandamentos, transcritos aqui, primeiramente neste capítulo 20 de Êxodo, e depois repetido lá em Deuteronômio, esses 10 mandamentos são aquilo que nós costumamos chamar de o resumo da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos, eles não são, todos eles, toda a lei de Deus, porque há outros mandamentos que derivam destes, mas estes são o resumo da lei moral de Deus. De modo que, ao estudarmos os 10 mandamentos, nós estamos estudando o resumo daquilo que Deus exige de todo ser humano. Uma outra verdade que nós também já aprendemos é que esta lei moral, ela, além de resumir toda a lei de Deus, ela também são palavras trazidas pelo próprio Deus. Estas palavras falou Deus aos seres humanos. Deus, o Criador do universo, Senhor de todas as coisas, é aquele que determina o modo como os homens devem viver. Portanto, meus amados irmãos, espiritualmente falando, nós vivemos numa teocracia, o governo de Deus. Embora, do ponto de vista político-social, nós vivamos numa democracia, o governo do povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor, vive debaixo de uma teocracia, porque nós somos súditos de um rei, que é o nosso Deus, e esse Deus é quem determina as regras morais pelas quais nós devemos viver. Portanto, quando uma regra democrática se chocar com uma regra teocrática, o povo de Deus
tem por obrigação de obediência por fé a assumir a regra teocrática e abandonar a regra democrática. Em outras palavras, se algum governante humano ao qual nós estivermos sujeitos instituir sobre nós alguma regra, alguma lei que seja contrária à palavra de Deus, os crentes não só não são obrigados a cumprir, mas eles devem, inclusive, reagir contra estas leis, para que assim possam testemunhar quem é o verdadeiro Senhor da igreja. Por isso, muitos dos nossos irmãos foram, ao longo de muitos tempos e épocas, perseguidos, porque, não obstante estivessem debaixo de um governo humano, eles foram fiéis a Deus, como, por exemplo, Daniel e os seus amigos. Embora estivessem debaixo do governo de um rei, o Nabucodonosor, e depois, posteriormente, outros reis, eles jamais submeteram as suas condições morais, o seu comportamento espiritual a estas regras. Ao contrário disso, pela fé que tinham no Senhor, eles se mantiveram firmes na única lei moral que os crentes devem obedecer, a lei do Senhor. Por isso, o testemunho daqueles homens ficou registrado nas Escrituras como um testemunho de pessoas que, de fato e verdadeiramente, são fiéis ao Senhor. E muitos outros dos nossos irmãos também se comportaram dessa maneira. Quando precisaram se opor às leis humanas, eles fizeram isso por dever de consciência e de fé, por saberem que o único Rei sobre nós é o nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, ao estudarmos estes mandamentos, nós devemos ter em mente estas verdades, e especialmente o fato de que o que Deus exige de nós é a obediência. Esta, aliás, é uma das perguntas do Catecismo Maior. O que Deus requer de nós? E a resposta é: Deus requer de nós a obediência à sua palavra. É este, meus irmãos, o dever que Deus requer de todo crente. Deus não requer de nós nenhuma outra coisa. Deus requer de nós apenas a obediência à sua palavra. Porque se nós guardamos os seus mandamentos, esta é uma prova de que nós o amamos de todo o nosso coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Por isso, o dever do crente é, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, ser obediente à lei do Senhor, guardar no coração as palavras do Senhor, para que assim não pequem contra o Senhor. O puritano Thomas Watson afirmou que a obediência leva dentro de si a própria energia vital da religião, porque toda religião ela exige obediência. Toda religião exige uma servidão a um determinado rei, a um determinado senhor, a um determinado Deus. No nosso caso, sabendo que nós estamos diante do único e verdadeiro Deus, nós devemos, portanto, a Ele, meus amados irmãos, e somente a Ele, toda obediência. Um teólogo conhecido, um erudito bíblico, Leon Morris, disse que para os homens do Antigo Testamento, Deus era um Deus de lei, e é impossível compreender parte da religião caso se perca isso de vista, o fato de que Deus era o Deus da lei, o Deus que prescrevia exatamente aquilo que Ele requeriria do homem e dos seus servos. Por isso, irmãos, ao estudarmos os 10 mandamentos, nós devemos saber que estamos diante de um código moral, dado pelo Senhor do universo, Criador de todas as coisas, e que exige de todos os homens, não só da igreja, mas de toda a criação, a obediência a este código. Portanto, não apenas nós, crentes, mas também os ímpios, devem se submeter a esta lei. E, à medida em que eles são culpados diante da lei de Deus, escravos do pecado como são,
eles, portanto, se tornam ainda mais culpados diante do Senhor e, por isso, indesculpáveis em relação aos seus pecados. É exatamente este o argumento do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3. Quando Paulo diz que estes homens, mesmo eles tendo o conhecimento de Deus, no capítulo 1 ele diz isso, eles negam o conhecimento de Deus, praticam toda forma de impiedade, e lá no capítulo 3, Paulo então diz que a lei veio exatamente para revelar a estes homens o quão pecadores eles são. E à medida então que os ímpios leem a lei de Deus, eles percebem o quão distantes estão da lei do Senhor, e esta lei, portanto, os culpa ainda mais de pecado contra o Criador de todas as coisas. E à medida que eles negam a existência de Deus, colocando outros deuses, à medida que criam imagens de escultura, à medida que não glorificam o nome de Deus, honrando os seus atributos, não guardam o dia do Senhor, desonram os superiores, matam, adulteram, furtam, mentem contra o próximo e cobiçam coisas que não lhes pertencem, estas pessoas atraem para si, meus amados irmãos, a justíssima condenação do inferno, e estão, portanto, cada vez mais acumulando sobre si a culpa do pecado e o digno merecimento da morte. Nós, meus amados irmãos, crentes no Senhor Jesus, também temos uma relação direta com a lei de Deus, porque agora a lei serve para nós como instrumento de guia, de direcionamento. Os reformados chamavam este uso da lei de terceiro uso da lei, o uso diretivo, o uso normativo. A lei é usada agora para os crentes como uma norma de vida, porque agora ela visa ensinar, orientar os crentes nas maneiras que eles devem viver para glorificar a Deus. Pastor Calvino, a respeito disso, disse: qual é a norma de vida que Deus nos deu? E ele responde no seu catecismo, Catecismo de Genebra, da seguinte maneira: sua lei. Esta é a norma de vida que nos é dada por Deus, a sua lei. E Calvino, ainda no catecismo, acrescenta dizendo: a lei de Deus mostra o alvo que todos nós devemos atingir, o objetivo em cuja direção devemos avançar, para que cada um de nós, segundo a medida da graça outorgada a cada um, se esforce para moldar a sua vida de acordo com a mais elevada retidão e, mediante estudo constante, progredir continuamente, cada vez e mais. Portanto, meus amados irmãos, este é um dos usos da lei de Deus, é para que nós possamos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, transformados pela graça, agora olharmos para a lei e percebermos na lei o direcionamento que Deus nos dá para que possamos agradá-lo ainda mais. A lei, para os crentes, não serve mais como culpa, porque os crentes sabem que Jesus Cristo, que é o fim da lei, carregou sobre Ele próprio a culpa que a lei impunha sobre nós. Mas agora, descansados em Cristo, lançados em Cristo, nós podemos reconhecer a nossa total dependência e, humildes, nos achegarmos até Deus, com o objetivo agora de, com gratidão em nossos corações, obedecermos aos preceitos da lei, demonstrando assim o quanto nós amamos o nosso Senhor. Por isso eu repito, irmãos, e insisto, a obediência à lei de Deus, por parte dos crentes, demonstrará sempre o grau de amor que nós temos pelo nosso Senhor. Não adianta, meus amados irmãos, nós falarmos de boca para fora que amamos a Deus, que amamos a Jesus Cristo, se nós não estamos dispostos a obedecer aos seus mandamentos. Antes, portanto, de falarmos que amamos o nosso Senhor, nós precisamos perceber
se de fato estamos cumprindo aquilo que Deus exige de nós. Se a nossa vida na prática é uma vida que comumente desonra ao Senhor ou honra ao Senhor a partir da obediência. Qual valor eu dou ao dia do Senhor, guardando o dia do Senhor, o sábado, para santificá-lo? De que modo eu trato os meus superiores, pai, mãe, o meu patrão, os líderes da igreja que Deus colocou sobre mim? Será que eu tenho honrado a estas pessoas com a dignidade? Será que eu tenho usado os meus lábios para difamar pessoas, especialmente os meus irmãos, matando muitas vezes a reputação deles? Será que eu não tenho cometido o adultério espiritual à medida que troco o verdadeiro Deus por outras intenções, outros deuses que eu fabrico em meu coração? Como tem sido a minha relação com aquilo que Deus me dá, especialmente o meu salário, o meu sustento? Será que eu não tenho roubado do Senhor nos dízimos e nas ofertas? Como o profeta Malaquias insistentemente apontou o pecado daquele povo? Será que nós não temos cobiçado as coisas que pertencem ao nosso próximo? Portanto, meus irmãos, todas estas questões devem ser trazidas ao nosso coração individualmente, para que diante de Deus, o justo juiz, para que o Espírito Santo, que sonda, que prescruta o coração, possa de fato revelar as nossas faltas, e como disse o salmista Davi, que ele possa revelar até mesmo as faltas que nos são ocultas, porque muitos desses pecados, muitas dessas faltas, nós cometemos até mesmo sem percebermos que estamos cometendo, porque o nosso coração, que é enganoso, nos inclina para coisas que são perniciosas, e às vezes, sem percebermos, inocentemente, nós caminhamos para aquilo que desagrada a Deus, fruto das tentações de Satanás, bem como também da ambição dos nossos corações. Por isso, meus amados irmãos, é preciso olharmos para a lei de Deus com um santo temor, com uma digna reverência, com um apreço acima de qualquer outro apreço, porque nós não estamos aqui diante de qualquer orientação, nós estamos aqui diante daquela que é a regra principal para todo crente. E, meus amados irmãos, isto ainda fica mais evidente a partir do versículo que nós acabamos de ler, o versículo 2. No versículo 1, nós aprendemos que Deus, o Criador do universo, se revelou por meio da lei. E agora, no versículo 2, nós temos também 3 princípios aqui, 3 ideias muitíssimo importantes, especialmente para o povo de Deus. O primeiro princípio é que este Deus que fala e que determina a sua lei, ele é um Deus que resolveu se relacionar com o seu povo. Quando a primeira expressão do texto é: eu sou o Senhor. A palavra Senhor aqui é a tradução da palavra Iavé, que é uma referência ao nome santo de Deus e que representa o Deus que criou, que estabeleceu, que fez uma aliança com o seu povo. Deus Iavé chama um povo para si. Ele elege, escolhe, antes de todos os tempos, antes dos tempos eternos, aqueles que seriam o seu povo. E ao longo dos anos, ao longo das gerações, estas pessoas têm sido chamadas pelo Espírito Santo para comporem esta igreja, este povo. E é por isso, irmãos, que agora este Deus que se revelou como todo-poderoso Deus, ele se revela de um modo especial a estes que são o seu povo. E por isso o salmista, lá no Salmo 100, um salmo que nós conhecemos praticamente de cor, quase todos os crentes decoram em algum tempo de sua vida este salmo, o salmista diz, no Salmo 100, que nós somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio.
Por isso ele diz que nós devemos, no versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Qual Senhor? O Deus da aliança, o Yahvé. Este Deus da aliança é Deus criador, é Deus governador, é Deus providente. E o salmista diz, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se somos, portanto, povo de Deus, não estamos mais perdidos, lançados à mercê dos nossos próprios destinos, nem mesmo guiados pelas nossas próprias regras. Nós agora temos uma regra a seguir, nós temos um Deus a quem servir, e por esta razão o salmista diz no versículo 4, entrai por suas portas com ações de graça. Somente os crentes no Senhor, somente aqueles que foram chamados para pertencerem ao seu povo, é que podem entrar na presença de Deus. Os ímpios não podem entrar pelas portas e prestar culto agradável ao Senhor. Apenas aqueles com quem Deus estabeleceu um pacto, um relacionamento, aqueles a quem Deus chamou, apenas estes podem, irmãos, com intrepidez espiritual, com a ousadia espiritual, por meio de Cristo, entrarem na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Por isso é agressivo diante de Deus, quando os ímpios querem oferecer ao Senhor obras de justiça, de autojustiça. É por isso que o nosso Senhor abomina todo e qualquer tipo de religiosidade, de pessoas que não compõem o seu povo, mas que querem por si mesmas alcançarem a salvação. Deus, meus amados irmãos, dá de ombros e se ira contra essas atitudes humanas de quererem pagar suas próprias promessas, pagar os seus próprios pecados, porque isso é impossível, porque diante da lei de Deus, todos nós estamos condenados. Não há quem possa cumprir a lei de Deus perfeitamente e ser salvo. Foi o que nós lemos aqui neste culto, na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo diz, ninguém será justificado pela obediência à lei. A justiça não vem pelo nosso mérito, vem pelo mérito de Cristo, por meio de quem nós entramos na família de Deus. Então, este é o Deus que se relaciona, o Deus que faz um pacto especial com o seu povo, e agora, sendo povo de Deus, nós que antes não éramos povo de Deus, recebendo misericórdia, nós que antes não tínhamos recebido misericórdia, nós agora somos feitos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo que recebe o nome de sacerdotes reais, uma nação santa, um povo exclusivo do Senhor, com a finalidade, irmãos, de anunciar as virtudes, os atributos, as qualificações do ser de Deus, que nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, irmãos amados, quando lemos os 10 mandamentos, nós devemos encher os nossos corações de uma alegria extrema e pulsante, porque os crentes, ao lerem os 10 mandamentos, não devem ser atraídos por uma falsa sensação de que eles serão agora obrigados a servirem a esta lei para serem salvos. Mas, ao contrário disso, eles agora são levados a uma digna obediência ao Senhor, por gratidão em seus corações. Por isso, eu não farei outro Deus, além de Deus, porque a gratidão do meu coração, a afeição da minha alma por aquele que me salvou, é tão suficientemente grande para impedir que eu faça um outro Deus, além do verdadeiro Deus. Eu honrarei o nome do Senhor, os seus atributos, as suas qualificações, quando eu ouvir que o Deus é santo, é justo, é amor, eu vou cair com o rosto em terra.
O meu coração vai de fato pulsar com alegria, porque nós não estamos diante de um Deus qualquer, mas daquele que é o Deus Santíssimo, Puríssimo, um Deus amoroso, misericordioso, compassivo. Então eu honrarei o seu nome por gratidão por aquele que me salvou. A lei, portanto, irmãos, para o crente, ela é um chamado à obediência por fé. A lei é agora o rumo por onde nós todos devemos andar, com gratidão nos corações. Não é um peso, não é um desafio intransponível, não é um fardo que nós carregamos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele tomou sobre si os nossos fardos. A cruz pesada que nós deveríamos levar, Deus tomou sobre si. E o fato de Ele ter tomado sobre si, portanto, nos dá, meus amados irmãos, a leveza de caminharmos na presença deste Senhor. A lei, portanto, não é para nós um peso, mas ela é uma alegria indizível, cheia de glória, quando agora nós podemos juntos, como igreja do Senhor, obedecermos à sentença da lei de Deus, que afeta nossa consciência, que nos faz caminhar para o trono da graça, confiados em Cristo, aquele que levou na cruz o peso da lei. E, meus irmãos, este Deus da aliança, o Senhor, Ele também se denomina e se apresenta ao seu povo como teu Deus. Aqui, a expressão no original é uma expressão única, cuja raiz é a mesma raiz da palavra Elohim, que é a palavra Deus. Mas aqui aparece uma junção, teu Deus, para significar que, de fato, não é um Deus que surgiu e que, de alguma forma, se relaciona aqui e ali, mas é um Deus que constantemente estabelece com o seu povo um relacionamento de governo. Por isso, meus amados irmãos, lá em Deuteronômio, Moisés faz lembrar o povo de Israel a respeito do caráter desse Deus. No capítulo 4, quando Moisés diz: agora, pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Moisés orienta o povo: nada acrescentareis à palavra, não vamos acrescentar nada à lei do Senhor, nem vamos diminuir nada dela. Devemos guardá-la integralmente em nossos corações. E no versículo 4 do capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés diz: porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, é o teu Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos, juízos, como me mandou o Senhor. O bom profeta de Deus não acrescenta nem diminui das palavras da lei, mas ele ensina como mandou o Senhor. E Moisés diz: meu Deus, porque a consciência do profeta é de que Deus é o seu Deus, porque a lei foi dada pelo Senhor, teu Deus. E no versículo 6, meus irmãos, Moisés diz: guardai-os, guardem os mandamentos, cumpri-os, cumprem os mandamentos, porque isto será sabedoria, entendimento perante os olhos dos povos. Meus irmãos, o maior testemunho que o povo de Deus pode dar é a obediência. Engana-se quem pensa que nós temos que copiar o mundo. Infelizmente, as pessoas acham
que a igreja, para se tornar atrativa, ela precisa copiar os métodos do mundo. E ela então tem que criar atrações, como o mundo faz, para atrair as pessoas do mundo. Não, meus amados irmãos, é exatamente o oposto. O impacto evangelístico que a igreja causa no mundo é quando ela se distingue do mundo por ser obediente à lei de Deus. Quando todas as pessoas, ou a maioria delas, usa o dia do Senhor para a prática de uma festa voltada para a sensualidade. O povo de Deus deveria estar reunido na casa do Senhor, porque esse é o dia do Senhor e esta é a nossa distinção. É por isso que Moisés, nos versículos 7 e 8, faz uma pergunta retórica, que é aquela pergunta que nós já sabemos a resposta. Veja como que Moisés é inteligente, sagaz aqui na sua argumentação, versículos 7 e 8 de Deuteronômio 4. Ele diz: pois que grande nação, pense numa grande nação, Estados Unidos da América, China, Rússia, são grandes nações. Que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, o Yahvé, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que Deus, meus irmãos, qual nação possui um Deus que ouve as suas orações, que responde o seu povo? Versículo 8, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Que maravilha, meus amados irmãos! A igreja do Senhor possui a verdadeira lei. Nós não precisamos, portanto, irmãos, aquietar, ansiar os nossos corações ou atribular os nossos corações quanto à questão das leis humanas, quando elas nos são impostas, porque nós sabemos a quem servimos, e por isso devemos aquietar os nossos corações na lei de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós cantamos aqui neste culto, Ele é quem nos livra de tribulações, Ele é nossa torre forte, é a nossa força, é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É a este Deus que o povo do Senhor serve, e serve fundamentado nesta lei, que não é uma lei humana, mas é uma lei espiritual, que não visa transformar o exterior, mas transforma o interior. Porque todas as leis humanas visam o exterior. Ninguém vai preso, por exemplo, por imaginar um crime. Ele vai preso por tramar o crime, por fazer algo concreto. Mas esta lei não. Esta lei pune até mesmo aqueles que pensam em cometer o crime, porque a lei de Deus, ela é espiritual e não exterior. Por isso, quando nós tentamos, com o nosso legalismo falido, tentamos ajustar as nossas imagens exteriores para que as pessoas nos vejam como bons crentes, nós recebemos a sentença do juízo de Deus em nossas consciências de que nós não estamos andando corretamente, porque Deus, diferentemente de nós, Ele não vê apenas o exterior, Ele vê a alma. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O crente sabe, meus amados irmãos, que diante da lei, nós estamos agora postos diante daquele que sonda os nossos corações, a nossa alma, que revela a nossa condição, o nosso caráter, mostra o nosso pecado, nos oferece a graça
e municia os nossos corações com a verdadeira gratidão que devemos ter por este Deus, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso Yahvé, o Eu Sou. Ele é o Deus que chama o seu povo para viver de acordo com a sua vontade. E, finalmente, amados irmãos, a declaração final deste versículo é a alma de todo o Evangelho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Este ponto nós veremos em todos os demais mandamentos. Deus, o Senhor, libertou o povo da escravidão do Egito. E nós sabemos pelo Novo Testamento que esta escravidão significou, na verdade, a escravidão do ser humano ao pecado. Nós lemos também ao longo desta liturgia o apóstolo Paulo dizer que antes nós éramos escravos do pecado, porque o nosso coração se inclina para as coisas do mal, para o pecado. Mas uma vez, irmãos, transformados pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, nós agora não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos mais pecar. Na linguagem de Agostinho, se antes nós tínhamos de pecar, agora eu posso não pecar. E eu posso não pecar porque o meu coração foi transformado por graça e me revelou a vontade de Deus, de modo que eu não sou mais escravo do pecado. Deus agora me habilita, pelo seu Santo Espírito, a negarmos a prática do pecado. Nós não mais vivemos na prática do pecado, porque Ele nos livrou, nos tirou da terra do Egito, do deserto do pecado, da mão pesada do pecado, da casa onde nós habitávamos, nós comíamos com o pecado, nós precisávamos nos alimentar dos alimentos do pecado, mas agora nós somos tirados de lá, com mão poderosa, com mão forte. O salmista, no Salmo 124, meus amados irmãos, também faz uma declaração fortíssima em relação a isto. Davi diz que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Assim também é o pecado. O pecado nos engole vivos. Se nós dermos corda para o pecado, permitirmos que ele sobrevoe as nossas cabeças e faça ninho na nossa cabeça, nós também seremos engolidos. Esta foi uma linguagem utilizada por Martinho Lutero, quando disse que nós não temos como impedir que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles pousem e façam ninhos nas nossas cabeças. Portanto, o pecado ele estará nos rondando sempre, porque o diabo, nosso adversário, como leão, ele está ao nosso redor, procurando a quem tragar. Mas pela força que nós recebemos do Espírito Santo do Senhor, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra, temos o escudo, que é a fé, para bloquearmos os dardos inflamados do maligno. E é por isso, meus amados irmãos, que Davi diz aqui no Salmo 124, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Como aquele passarinho que está preso na gaiola, que tem o seu pezinho preso na corrente, e que não pode voar. Assim é o ser humano quando está preso pelo pecado, nós estamos engaiolados. Mas uma vez, irmãos amados, que Cristo morreu por nós, pagando o preço da morte, Cristo abriu a portinha da gaiola, de modo que agora o Espírito Santo do Senhor nos convence
de que lá fora é melhor do que lá dentro. Cristo quebra o laço, a algema, a corrente que nos prendia, e nós nos vimos livres. E a liberdade que nós temos é a liberdade para agora obedecermos de coração a lei do Senhor. Porque antes nós não conseguíamos obedecer à lei de Deus, porque o nosso coração se inclinava sempre para o pecado. Embora nós quiséssemos dar um passo além da grade, nós não conseguíamos, porque o pecado enlaçou o nosso pé de modo que a gente não conseguia sair, mas Cristo quebrou o laço. E agora eu e vocês somos livres para obedecermos ao Senhor e à sua palavra. Há quem confunda isso, há quem ache que nós somos livres para fazer qualquer coisa. Interpretam erradamente o texto de Paulo, quando Paulo diz que agora nós não vivemos mais debaixo da lei, sim da graça. E eles fazem aquilo que Judas condenou e que Pedro condenou, que é transformar a graça de Deus em libertinagem, porque pensam que agora podem fazer o que quiserem fazer. Mas não é esta a liberdade que a palavra de Deus institui sobre nós. Interpretam o texto de Paulo, quando Paulo diz, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, como se também fosse uma oportunidade para nós não mais encaixarmos as nossas vidas à lei moral. Também é um erro, porque tanto em Judas, em Pedro, quanto em Paulo, a liberdade ali, meus irmãos, é a liberdade espiritual de agora sermos obedientes à lei de Deus. Nós podemos não pecar com a força que o Espírito de Cristo nos dá. Nós somos livres agora para obedecermos à lei do Senhor, porque o Senhor, teu Deus, te tirou do cativeiro espiritual. Você e eu não somos mais obrigados a pecar. Você pode resistir ao diabo e ele fugirá de você. Você pode dizer não ao pecado e ele enfraquecerá diante de você. Aqueles que se humilharem na presença de Cristo, lançando sobre Cristo as suas dificuldades, as tentações de suas almas, eles receberão de Cristo o poder para vencerem o pecado, porque o Deus que instituiu sua lei é o Senhor nosso Deus, que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor.